Gringas, mais um Gringas Podcast aqui com as nossas convidadas espetaculares. Vamos falar de assuntos relevantes, super legais e que essas três aqui têm um peso pesado aqui dentro dos Estados Unidos. Novamente, nós estamos com a Yara, da Too Easy. Bem-vinda. Com a Rosana Lima e com a Daniele Nobili. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que as três são fantásticas aqui, que é sobre empreendedorismo. E sobre o que elas fazem, como que elas começaram, como elas conseguiram construir uma carreira aqui dentro do exterior, ou virar uma esportista, né? Ou virar... Cada uma tem a sua história para compartilhar com a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é a gente estar aqui nos Estados Unidos e começar uma vida aqui. Mas primeiro eu quero fazer uma curiosidade. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando pisaram aqui nos Estados Unidos? Começa aí, Yara. Bom, a minha primeira impressão foi definitivamente a cultura, né? Nós saímos de uma cultura muito quente no Brasil, né? Que todas as pessoas estão sempre ali se abraçando, são muito welcoming, né? E aqui as pessoas são mais na delas. Sim. Cada um vive a sua vida, os vizinhos nem sempre se conhecem. Exatamente. E isso é algo muito nítido, que você percebe no atendimento, você percebe em todos os seus lugares que você vai, no posto de gasolina, no supermercado, as pessoas são mais go, go, go. Right? Então, se você vai no supermercado, é muito difícil você ver outras pessoas interagindo com a pessoa que está te atendendo, né? Em lojas, em locais. E o que eu me lembro do Brasil, né? Faz um tempo que eu tô aqui, mas a minha memória brasileira é que as pessoas são muito welcome, muito quentes, muito calorosas, né? E um abraço, muito receptiva, muito hospitaleira. E muito empáticas também. Então, ali sempre existe uma razão para começar uma conversa. Sim, né? E que é algo muito diferente dos Estados Unidos. É até engraçado, quando você conversa com alguém no ônibus, acaba até, vamos tomar um café, vamos dizer, acaba que eu não tenho amigos assim. Sim. Eu fiz uma viagem juntos, se encontrou num lugar da viagem, depois já se encontrou depois, acho isso muito legal mesmo, né? Sim. E você, Rô, o que te impactou? O que foi quando você pisou aqui a primeira vez? Que você falou, nossa... Meu Deus do céu. Bom, gente, eu me encantei, né? Na primeira vez, desde que a gente chegou aqui em 1997. Eu achei tudo um deslumbre. E a coisa mais que me deixou assim interessante, as ruas não tinham calçada. Lá em Atlanta não é assim. E as pessoas todas aqui no estado da Georgia, é um estado muito familiar. As pessoas são muito acolhedoras, um pouco diferente do que você vê. Mas é frio. Todas te dão um tchau. Todas falam pra você, fazem algum aceno pra você. Mas elas não te encostam, né? Mas a distância de um braço, um arm, e aquela coisa assim, eles te elogiam. Lá na Georgia é muito engraçado, assim, eu tava uma vez no Home Depot, e aí chegou um cara, claro, eu sei que, né, mas ele falou, man, you sure are pretty. E virou as costas e foi embora. Eu falei, nossa, mas assim, é espontâneo, sabe? Você vê que não é uma coisa assim forçada. Quando o pessoal acha bonito ou que você tem alguma coisa em você, eles falam, nossa, que vestido bonito. É diferente quando é no Brasil, que a gente vai e entra numa loja, que seja, e eles são treinados para fazer isso. Eles são treinados para reparar em alguma coisa em você e elogiar aquilo. Mas... eu entendo o calor do brasileiro, até por isso que eles se apaixonam e tem aquela coisa toda da mulher brasileira, mas eu me deslumbrei, eu fiquei, é aqui que eu vou ficar, eu não vou voltar e eu vou fazer o que tiver que fazer para minha família ficar aqui. E você, Dani, qual foi o teu impacto quando você pisou aqui? Eu vinha muito para competir, né? Antes de me mudar. Então a gente ficou alguns anos vindo e indo só para as competições. Depois a gente se mudou. Essa parte das pessoas não me encostarem, eu senti muito, de serem mais frias e não se abraçarem. Eu senti num training camp quando eu fui na Califórnia da ONG que apoia atletas com deficiência, que o bom dia é que no Brasil você chega e tem que dar um beijinho em cada um. E eu acabei absorvendo um pouco dessa coisa do tchau depois disso, mas pra mim, pessoalmente, a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos a passeio, limpeza, os canteiros de flores, tudo muito bem cuidado, porque no Brasil é terreno abandonado, é mato no canteiro do meio da avenida, aqui é tudo muito cuidado e, no meu caso, acessibilidade.
Ah, sim. Banheiro acessível em absolutamente todos os lugares que eu vou. Se você vai num restaurante, se você vai numa loja, tem um banheiro, o banheiro a cadeira entra. Porque no Brasil existe muita preocupação quando a gente vai sair de casa de será que eu vou conseguir ir no banheiro? Será que eu vou conseguir entrar no lugar? Aqui não existe essa preocupação. Porque se todo lugar tem rampa, e se é um lugar muito antigo, aqueles hotéis em Nova York que tem 200 anos, eles põem a rampa para você. Que é uma... Então, assim, a preocupação de será que eu entro? Será que vai me caber? Aqui nos Estados Unidos eu nunca me preocupei com isso. Então, o impacto da primeira vez, assim, tava no restaurante, eu vou no banheiro. Eu até falei, na época meu marido não era, a gente ainda não era casado. Eu falei, se eu não conseguir entrar no banheiro, eu te ligo. Então, fica de olho aí no celular se eu precisar de ajuda. A hora que eu abri a porta, e eu vi aquele monte de banheiro com a porta larga, gente, como eu sou ridícula. Então, isso me impactou bastante. Então, a acessibilidade muito maior, que com certeza isso é uma coisa que eu já ouvi falar muito também, a limpeza, né, ou de não tocar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ia dar beijinho nos homens, daí eles ficavam olhando pra minha cara assim, tipo... O que você tá fazendo? Aí eu olhava pra mulher, ok, no kisses, agora eu lembrei. Aí hoje já aprendiam, tanto os homens quanto as mulheres já vinham me abraçar e davam um beijo porque achavam legal. Falavam, nossa, que legal que você tem. Porque eu morei em Ohio primeiro, né? Então era lá no norte, lá em cima. Então lá realmente é um high and by bem longe. E no final das contas, quando eu mudei de lá, o pessoal já me abraçava, já me beijava, já gostava de abraçar, achava o máximo. Eu falava, ai, que legal. Então, às vezes a gente traz um pouquinho do nosso calor também, né? Depende do lugar, mas lá foi bem impactante isso aí, eles gostavam. E na Geórgia, eu acho que o pessoal já é um pouquinho mais... chega um pouquinho mais perto que em Ohio, mas em Ohio era realmente bem... distante, o Oi and Bye, até eu ir embora, meus amigos aprenderam que era um Oi and Bye brasileiro, né? Mas falando de empreender, eu quero entender algumas coisas aqui, não só empreender, mas fazer carreira aqui nos Estados Unidos, e o que você fazer ser uma coisa que vai pra frente aqui, né? Hoje eu quero falar, Yara, eu quero saber de você, que é super jovem, como que é ser, assim, como que foi começar uma carreira na área de marketing, né? Como que é desenvolver isso com a sua equipe, como que funciona... da Twizy, essa parte de marketing que você faz? Bom, um fun fact, né? Algo interessante sobre mim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Bem então, jovem. eu vim em uma cultura extremamente empresarial dentro de casa. Mas você já gostava dessa área de marketing? Assim, já fazia isso? Sim, sim. Eu, na verdade, o colégio que eu fiz, eles tinham um programa que chamava Jovem Empreendedor. Então, desde pequena, eu aprendi a vender. Né, eu vendia coxinha da minha avó, maçã do amor, essas coisas do tipo. E então eu já tinha isso muito bem plugado em mim, né, desse empreendedorismo. E com 14 anos, meu primeiro emprego foi assistente administrativo. Eu comecei a analisar o marketing e ver algo que era muito interessante pela parte criativa, a criação do marketing. E aí eu comecei a ser assistente de marketing. Como assistente de marketing, aí depois eu fui analista de contas sociais. Foi na época que o Instagram estava começando ali a se levantar e ser alguma coisa, né? Que bom que você começou junto com o Instagram, né? Sim. Porque eu novinha, ela cresceu junto com o Instagram. Eu tô aqui pensando nisso. Eu falei, nossa, eu queria tanto ter começado mais, assim, ser mais nova, né? Sim. Então, nessa época eu já estava fazendo marketing. Então, eu fazia edição, fazia bastante coisa na parte criativa. E aí teve uma pausa, que foi quando eu vim para os Estados Unidos. Aí, quando eu vim para os Estados Unidos, tudo mudou. Eu tive mais de 20 empregos diferentes, em 20 áreas diferentes. Bastante experiência, então, você pegou. Porque 20 empregos é bastante coisas diferentes para você aprender a lidar. Quando você chega, não são todas as pessoas que têm o privilégio de ter uma permissão de trabalho, né? Não são todas as pessoas que têm o privilégio de estar dentro de uma carreira. No caso, eu tinha 18 anos de idade. Então, eu testei as águas de todas as formas para uma sobrevivência, né? E nisso, levou para que eu entrasse na Twizy, né? E a Twizy nascesse. E aí foi quando eu voltei ao marketing, né? E comecei a estudar novamente para poder entrar nessa carreira e sempre novamente. Estudando, né? Sempre atualizando, porque é muito rápido, é algo que né? É assim, o que funcionava ontem não funciona mais hoje, você tem que mudar. E é isso. Sim. E o que você fez hoje cedo e postou 5 minutos atrás está bombando. Então, é algo que é muito rápido. Você sempre tem que estar em constante aprendizado, em constante teste,
né? Sempre fazendo vários tipos de teste, porque algo funcionou para você, dá super bom para outra pessoa, Sim. né? E o seu público que você trabalha mais na Twizy é mais brasileiro, né? Sim, nós temos 80% brasileiro, mas nós também temos hispanos e Então americanos. você desenvolve nas duas línguas aí o seu material? Sim, nós temos materiais nas duas línguas, Uhum. mas vamos ali colocar um 90% A no força ali português. no nosso Brasilzão, né? Os nossos brasileiros, Ai, sim. que bom. Então, e vendo aqui do outro lado, aqui, vindo da área jovem para a área aqui de pioneira, que fez coisas há 30, 40 anos Quando atrás. não tinha internet. Quando não tinha internet. Como que era naquela época? Como que você decidiu montar uma loja? Fala um pouquinho da sua história de empreendedora, né? Bom, na verdade, assim, você imaginar o que é chegar aqui há quase 30 anos atrás, não tinha. A internet não era tão desenvolvida, você não tinha GPS. Como é que a gente ia levar os filhos para a escola? Como é que a gente trazia? Era mapa para você falar Era com as pessoas, era aqueles carta, mapas para de telefonar era um caos. Para telefonar era $1 o minuto, então era uma dificuldade imensa. Só que nasceu comigo, no meu sangue. Eu tenho essa coisa de empreender, de buscar as coisas, e mais forte do que isso, de querer ajudar as pessoas. E todo mundo fala ajudar as pessoas, mas em mim é uma coisa iminente. Desde a faculdade eu levava camiseta para vender na faculdade, é sempre assim. Anyway, eu cheguei aqui, eu vi, meu Deus do céu, mas aqui ninguém faz depilação. Jesus, o que é isso? Comecei a fazer depilação. Levava as pessoas e o negócio, cresceu. Aí o pessoal começou a fazer depilação dentro da minha casa. Não tem manicure, meu Deus do céu. Então, vou levar. E a manicure começou a marcar as pessoas dentro da minha casa. Gente, não tem cabeleireiro na Georgia, né, em Atlanta. Não tinha nada. Não tem café, não tem pão de queijo. Aí, gente, então eu vou simplificar. Meu marido trabalhava numa empresa grande, uma multinacional, e toda hora ele ia para o Brasil. E quando eu soube que uma televisão brasileira ia começar a passar, eu falei, nossa, eu vou começar a passar isso para as pessoas. E aí foi o que aconteceu, numa mesa pequenininha, a gente começou a passar e vender as assinaturas da televisão. E essas pessoas pediam para mim, nossa, será que você não pode trazer um chocolate brasileiro? Não, será que você não pode trazer uma bebida brasileira? Será que você não pode trazer um CD que canta música sertaneja? E eu pedia para ele trazer, traz, e foi assim que começou. Então, as pessoas pediam as coisas para mim e eu ia fazendo. Ai, meu Deus, não tem cabeleireiro. Eu vou abrir um cabeleireiro. Era assim. Não tem escola de inglês, as pessoas não falam inglês. Nossa, vamos abrir uma escola de inglês. Nossa, pão de queijo começou a dançar. Nossa, vou abrir uma fábrica de pão de queijo. Ou seja, eu não tinha foco, porque eu queria ajudar as pessoas a atender as necessidades delas. Muito diferente de que, por exemplo, uma pessoa que chega aqui e fala assim, não, eu vou fazer isso, e vou até o fim. Eu queria atender as necessidades, e aquilo começou a fazer, e eu abria muito negócio, e hoje a gente tem o que a gente tem, graças a, obviamente, meu marido, porque ele é a pessoa que tem a visão, eu sou a pessoa que vai lá abrindo o caminho, tendo as ideias, e ele fala, pera. Não é assim. Foi isso, né, tá? Então, não, mas bem gente, resumido. pioneirona, porque olha, então, há 27 anos atrás, ela tem o Minas Grill lá em Atlanta, e é num lugar que todos os brasileiros, era um ponto brasileiro na cidade, né? Era o Rô? WhatsApp da época, porque a gente não tinha WhatsApp. Então, a gente tinha um caderninho onde a gente anotava todas as pessoas que chegavam lá e falavam, eu quero trabalhar. E as pessoas que chegavam falavam, eu preciso de gente para trabalhar. E era ali o ponto de encontro, as pessoas chegavam e a gente já passava o telefone. Olha, esse aqui precisa de um trabalho, esse precisa limpar a casa. Era Sensacional. Nossa, eu tô assim, meu Deus. Não, a Rô Olha, tô tem... resumindo. Não, fez várias coisas, mas até hoje, assim, sabe? Tipo, o lugar dela é quase que um patrimônio brasileiro lá em Atlanta, porque ela tem o mercado, o açougue e o restaurante. Oi, Yara, junto, vamos pegar um avião e vamos Não. lá conhecer, porque eu não conheço Nossa ainda. casa está aberta para vocês irem lá, hein, Sem gente? dúvida. A Ó, gente tem, aliás, lá em Atlanta tudo é grande, né? As casas são grandes. E eu fico muito querendo, porque
Ninguém vai para Atlanta, né? Todo mundo vem para Orlando. Você sabe que eu fui ano passado, antes da gente se conhecer, e a Tati já falou 1 milhão de vezes, vem de novo, vem de novo. Tem um cadeirante lá em Atlanta que ele faz um campo de treinamento, né, um training camp, para quem corre de cadeira de corrida, uma vez ao ano. E aí eu fui no ano passado, eu não conhecia a Geórgia, foi a primeira vez que eu fui. E eu fiz um vídeo com a câmera 360 maravilhoso, uma estrada no meio da floresta, assim. Que legal. E eu vi a vegetação muito diferente daqui da Flórida, eu achei o máximo, lá é muito O que lindo. chama muita atenção diferente, por exemplo, na Geórgia, as estações são bem definidas. Então agora a gente está entrando no outono. É lindo, parou o calor. Não tem calor. É aquele clima gostoso, você até deixa a janela de casa aberta. Inverno é frio. A primavera é maravilhoso. Você tem as 4 O verão estações muito bem definidas lá. É definidas. muito Isso, bom. isso Que encanta, interessante. isso realmente é muito bonito. E Dani, como é que é virar uma super atleta aqui dentro dos Estados Unidos? Gente, você sabe... Peraí. Não sou super atleta, porque você também faz business, que eu sei. Fala um Faço, pouco dessa área também. eu ia falar das duas coisas, porque Aham. assim, ó, eu vejo as duas falando sobre ser empreendedoras, e a Yara falando, eu comecei a trabalhar aos 14. Eu também comecei, mas a diferença assim, ó, eu comecei a trabalhar aos 14 fazendo trufa e ovo de Páscoa e vendendo na escola. Só que a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar para alguém, eu fui trabalhar em loja e depois eu fui professora e eu fui professora há 10 anos. Então nunca esteve em mim empreender. Então eu tô olhando as duas, e principalmente a Rô, que empreende há quase 30 anos aqui na América, falando sobre empreender, e eu falo, gente, eu nunca quis. Então eu fui empreender meio que sem querer, assim, e como não é muito intuitivo, como para ela, para mim é um pouco mais difícil. Eu tenho que aprender mesmo, aprender a técnica. Ela falou, eu vou abrindo caminho, meu marido vai fazendo, e eu fico, meu Deus, eu queria tanto que fosse natural para mim, porque não é. O que aconteceu comigo, né? Depois do acidente, eu era atleta antes, mas eu era atleta amadora. Eu corria por prazer, por saúde. E aí, depois do acidente, eu comecei a fazer esporte. Assim, eu vou ali participar de uma competição e ver como é que... No dia que eu completei 9 meses de acidente, foi a minha primeira competição de natação. Eu ganhei minhas 2 primeiras medalhas de ouro e aí foi, né? Eu queria voltar pra corrida, meus amigos fizeram vaquinha, consegui o primeiro equipamento e aí não tinha dinheiro pra fazer uma viagem de competição que eu queria muito. Aí um conta pro outro, que conta pro outro, eu vou pagar sua passagem. Meus patrocínios começaram assim, por acaso. E eu... sem querer, porque eu comecei a usar a internet, mais pra contar a história, motivar as pessoas, querer que as pessoas tivessem uma vida mais saudável, porque foi isso que salvou a minha vida, literalmente. Aí agradecendo só. Olha, gente, eu vim aqui nessa viagem e a empresa X pagou minha passagem, muito obrigada. Aí começou. Vir patrocínio, e aí eu comecei a usar a rede social pra conseguir patrocinadores e continuar no esporte. Então foi meio que sem querer. E aí, a parte das palestras também foi meio que sem querer. Vem aqui contar sua história na minha empresa. Juntou porque você também tem o dom de falar, né, Dani? Eu gosto de falar, gente. Eu tenho que ficar me controlando pra eu não ficar falando aqui, deixar elas falarem. Não me dá o microfone que eu não largo nunca mais. Então, assim, pra palestra também foi muito tranquilo, porque eu dei aula há muitos anos. E aí, vem aqui contar sua história. Eu não quero só ele contar minha história. Eu quero que a pessoa saia dali com algum aprendizado. Aí eu comecei a estudar a mente pra conseguir ensinar as pessoas também. E aí virou um business, né, a palestra. Aí a mentoria, mesma coisa. Eu falei, eu não vou conseguir patrocínio para sempre, mas eu quero correr para sempre. Então, vai chegar uma hora que eu não quero mais correr para performance, ficar me matando de treinar. Eu quero correr só por prazer. Como que eu vou pagar essas inscrições de corrida? Bom, eu vou ter que ter outro trabalho, né? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer bem? Que eu posso ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso? Aí eu fui estudar coaching, mentoria, para poder criar mesmo o meu método. Mas não foi uma coisa natural, foi uma coisa meio que pensada. Precisava fazer. Então assim, eu vejo vocês fazendo as coisas naturalmente, eu falo, nossa, eu queria que fosse tão simples assim pra mim. E aí eu acabei trazendo esses business que eu já tinha começado no Brasil pra cá. Eu tenho muita sorte, eu considero um privilégio, eu consegui fazer isso online, então eu consegui continuar fazendo aqui o
que eu já fazia no Brasil. Porque com muita gente não é isso que acontece. Com meu marido não aconteceu. Muita gente muda para os Estados Unidos e acaba fazendo outra coisa completamente diferente do que fazia, ou por falta de oportunidade, ou porque aparece uma outra oportunidade, ou porque não valida diploma, ou enfim, várias coisas. Sim. Mas eu tive que abrir caminho tudo de novo. Porque tive que conseguir patrocínio de novo, caminho para palestra, tudo outra vez. Então eu praticamente comecei do zero. Fala inglês também ou só no Falo. português? Não, falo então inglês. Você faz também com os americanos, palestras? Consigo fazer. Que bacana. E tem alguma dificuldade, meninas, em empreender, em trabalhar aqui com os americanos? É muito diferente. A Rô acho que pode falar melhor disso, e a Yara também, porque elas já estão aqui há muito mais tempo. Aham. Mas o jeito de lidar, né? É muito diferente. O jeito que eles lidam e o jeito que eles fazem negócios. Eles são muito diretos, né? Ah, não, e assim, muito detalhista. Quando vai fazer, como vai fazer, da forma que vai ser, como vai terminar. E assim, a primeira coisa, nos Estados Unidos tem um órgão do governo chamado Small Business Association. Então, você quer fazer, é de graça, gente. Então, você vai lá, se inscreve e você faz cursos e cursos e cursos. E tudo começa com business plan. Eu nem sabia desse negócio, viu? Fica sabendo. Tem em todos os É estados? online, Rô? todo. É porque é um órgão governamental. Ah. Chama SBA. E você querendo participar, eles te dão mentoria, tudo de graça, você não precisa pagar nada. Só que você precisa se qualificar, ou seja, você precisa ter obviamente precisa falar inglês. E aí essas coisas você vai buscando as opções, você vai fazendo as coisas acontecerem. E é isso que eu estava falando sobre os americanos. Você precisa ter planejamento. E a forma como eu, por exemplo, eu fui fazendo por osmose. As coisas foram Naturalmente, naturalmente, tá no sangue. Ai, eu quero grudar nela e passar por osmose esse negócio de empreendedorismo, assim. Quando eu vejo uma oportunidade que me apareceu, eu esqueci até de falar, tinha lá na minha planta uma pessoa que fazia naquela época era CD, não tinha rádio. Eles eram locutores. Vamos abrir uma rádio? Opa, vamos abrir uma rádio. Aí fomos para Miami, alugamos um apartamento para eles. E você é destemida, né? Porque, não tem isso, vou fazer. Não tem aquilo, vou fazer. E com uma coragem, eu acho incrível. Não pode ter medo. Eu aprendi como mãe, não pode ter medo. E aí isso acontecia. Só que o que acontecia? A Rosana entrava com a parte financeira e a pessoa não tinha paciência de ter a determinação que eu sempre tive, de ter a vontade que eu sempre tive e de acreditar no que você vai fazer. As pessoas não dá dinheiro. Elas querem resultado imediato também, né? Não existe isso, gente. Para empreender, você precisa demora. Um negócio só dá certo depois de 3, 4, 5 anos ele começa a se pagar. Então, paciência, é determinação e é foco. Eu sempre falo que você não colhe o fruto no dia... Ui, caiu minha perna. Ó, minha perna caindo aqui, gente. Você não colhe o fruto no dia que você planta semente. Você planta semente, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que adubar, tem que esperar crescer. E muita gente, em todas as áreas da vida, mas quando abrem um negócio, às vezes não tem essa paciência, né? E perde dinheiro com isso, porque investiu e não espera o retorno. Até porque nos Estados Unidos o pessoal vem aqui e fala que dinheiro cai da verde, árvore. mas não dá. Eles acham que é o Dollar Tree, literalmente. A planta é. aqui, ó, que vai nascer o dinheiro. É verde, mas não dá em árvore, é o que eu falo para todo mundo. Gente, tenha foco. Começa. Às vezes as pessoas chegam para mim, me ajuda nisso aqui. Eu ajudo. A loja passa 500 pessoas por dia lá. Senta lá e marca a sua presença. Fica lá, se mostra, aparece. E é isso que... não, mas não está dando dinheiro. Então faz uma coisa separada, mas continua pensando no seu objetivo. E você, Yara, quantas pessoas trabalham com você lá na Twizy? Hoje nós temos por volta de 40 pessoas, 40 funcionários. Legal, bastante pessoas. Sim. Nós Todos temos diferentes departamentos. Todos trabalham presencial ou tem pessoas que trabalham home office? 80% é home office. Hoje em dia, Jura? tudo home office, Que né? legal! Bastante. Porque nós temos todos os heads que ficam presencialmente e tem muito trabalho que ele realmente é bom que a pessoa tenha ali o seu ambiente. Que nós temos o nosso maior departamento é o departamento de automação e TI. Então, se nós temos 12 vendedores, nós temos 15 pessoas para automação e TI, que só fazem essa parte do operacional. Então a gente tem o pessoal que está ali realmente na frente dos clientes e nós temos toda a parte de automação e que está cuidando de como os sistemas funcionam. Sim. E quando você fala disso, você também trabalha com inteligência artificial? Sim.
Sim, nós temos mais de 40 agentes. Nossa, então você tem quase Artificial. mesmo tanto de a inteligência artificial e de funcionários, né? Sim, Isso nós está temos. ficando uma coisa muito até polêmica, né? Porque como é que você lidar com isso aí? Tem alguma pessoa que fala pra você, tá tirando meu emprego ou não? Olha, existe uma frase que nós deixamos bem claro para os nossos funcionários que é seja humano, porque a inteligência artificial faz o resto. Então, qual que é a diferença entre um trabalho de IA e um trabalho humano? O trabalho humano é humano, você pode ter aquela conexão humana. Isso a IA não pode fazer. Agora, aquilo que é robótico, aquilo que é mecânico, aquilo que é processo, tudo a IA pode fazer. Então, é uma complementação. Um humano, ele consegue controlar 5 agentes de IA. Então, em que eu precisaria de 6 pessoas, sim, eu vou ter uma pessoa, correto? Só que eu estou alcançando mais pessoas. Então, o que eu faço com aquelas pessoas que já estavam, eu realoco elas. Então, não é que as pessoas estão saindo, elas estão sendo realocadas. Elas estão fazendo funções que a máquina não faz. Exatamente. Porque uma máquina precisa de alguém analisando aquela máquina. Se você não dá o comando, né? Se você não dá o prompt ali para a inteligência artificial funcionar, e se você não lê o que ela te respondeu e falou, era isso, não é isso, não gostei, faz de novo, não funcionou. Não... Sim, no caso de agentes, por exemplo, existe já um prompt feito, então ele já sabe qual que é o trabalho dele, então ele funciona 100% sem pessoas. Porém, contudo, no entanto, todavia, existem erros. Sim. Então existe um momento que aquele agente que a gente dá nome para eles, todos eles têm nome de pessoas. Ai, que legal. Então, Então vamos supor que o John, ele tá confuso com alguma coisa, ou ele tá tendo, como fala, delusions, ilusões. Isso acontece? Sim, Numa inteligência artificial, ele Sim. pode ser delusional? sim. Ele pode ser delusional, sim. Dá um exemplo, só por curiosidade. Eu também tô bem curiosa. Sim, sim. Então vamos supor que você está pedindo para mim um médico específico, ok? Você quer o médico John Patel. Tá. O John Patel, ok? E você quer saber qual seguro que cobre o John Patel. O meu atendente, que ele é AI, ele vai buscar, ele vai pesquisar. E você fala, mas eu só quero um seguro se tiver esse médico. O John pode criar um seguro que não existe para poder te dar. Porque ele precisa satisfazer o cliente. Então, existe buracos que a IA, ela é inteligente. Então, você tem que colocar as coisas que ela vai fazer, correto? Mas você também tem que colocar as coisas que ela não pode fazer. Sim. E mesmo as coisas, existe muita coisa que ela não pode fazer. E se você não falou pra ela que ela não pode fazer, ela vai fazer. Sério? Sim. Imagine que eles são Exatamente um funcionário. Sim, eles são toddlers. Eles cometem erros. Sim. Entendeu? Porque eles estão pensando por eles mesmos. Sim. Então, existe a necessidade de ter uma pessoa que analisa eles. Que é o chefe deles. Né? Sim, então existe aquele humano que ele está analisando e controlando e tomando conta disso, mas existe a pessoa que é realmente de TI e que pode consertar E aí o John. você fala que você tem toda aquela equipe. Sim. Que Então, é grande também que cuida Sim, dessa parte. então existem as pessoas que consertam, existem as pessoas que criam e existem as pessoas que analisam. Uau. E assim o atendimento vai. E nós também temos os nossos atendentes que o AI ele faz o primeiro processo, depois o humano chega só para poder finalizar e entender, porque ele já pegou todas as informações necessárias para o humano terminar o atendimento, que é ter essa conexão, essa empatia de entender o que está acontecendo. Sim. Mas eu já sei que você mora na Geórgia, que você tem algum histórico de alguma doença, que você tem esse objetivo, que você quer ter esse network, certo? Dos hospitais que você quer ser atendida. Eu já tenho tudo isso. Tudo porque isso o aí John já me entregou. Já te entregou tudo mastigado. Aí, tudo que você falar, ele traz pro meu vendedor já te conhece como se ele estivesse falando
com você. Nossa, facilita muito tempo também, É uma né? facilidade, é o tempo e a questão de, se você entra em contato comigo às 8 horas da noite, vai ter alguém te atendendo, Sim. entendeu? Não vai ter que esperar às 8 horas Sim. da manhã, 9 horas da manhã, por uma pessoa realmente começar toda a conversa com você. Então, já tem a conversa pronta, Pois é. você já deu as informações que eu preciso, o meu vendedor vai chegar e só realmente terminar o atendimento, ou continuar o atendimento. Esse é o empreendedorismo do futuro mesmo já, né? Você já tá lá. E vocês conseguem colocar aí um AI no business de vocês? O meu Eu AI tenho. chama-se Stella. A minha chama Lia. Eu falo que foi o meu primeiro funcionário. Porque o chat GPT pago, né? Eu não tinha nenhum funcionário, meu primeiro funcionário foi o chat GPT pago. Porque tem a versão grátis, tem a versão paga. E aí eu eduquei, eu conversei bastante com ela, falei o que eu faço. Porque às vezes a gente faz uma busca, por exemplo, no meu caso, que dou mentoria para mulheres e dou mentoria para empresas. Aí a minha faixa de idade de mulheres que eu procuro trabalhar, que na verdade são as pessoas que mais me procuraram, eu falei, bom, se elas me procuraram, essa faixa de idade é a faixa que eu vou mais atender. Entre 35 até uns 50, 55 anos. Aí eu, como a Yara já comentou, né, quando ela começou a falar sobre o trabalho dela na internet, uma coisa que você postou hoje de manhã, à tarde já não funciona. Ou uma coisa que você acabou de pensar e postou, bombou. Então, quais são as preocupações das mulheres agora? Né? Quais são os assuntos que as mulheres mais buscam? Então eu eduquei a minha Lia lá para eu conversar com ela e falar, ó, hoje em dia, na faixa de mulheres que ela já sabe o que eu trabalho, ela já sabe os assuntos que eu falo sobre autoconfiança, que eu falo sobre autoconhecimento, ela já sabe, eu não preciso ficar repetindo. Então eu falo, Lia, nessa semana, qual foi o assunto que as mulheres mais buscaram em todos os mecanismos de busca? Ela me dá os assuntos. Aí eu pego os que eu trabalhos que eu falo para poder criar os conteúdos, por exemplo, para poder criar uma live sobre aquilo, ou então eu pergunto, quais são os artigos, os últimos artigos que saíram sobre o cérebro, sobre mentalidade? Ela já me dá os artigos, eu não preciso ficar buscando um por um. Isso economiza meu tempo. Sim. Antigamente a gente dava uma assistente, né? Só pra ser, eu sou da época que a gente tinha que pesquisar na biblioteca, né? Antigamente, então chamava enciclopédia. A gente tinha Barça. Passava o vendedor da enciclopédia na porta. Você chegou a conhecer Barça? Não sabia Barça. Ela sabe que existe, mas nunca pegou na mão. Por incrível que pareça, os meus pais tinham enciclopédias e um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi a enciclopédia. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Uau! Sim. Super dotada, né? Vamos falar a verdade. Eles tinham uma biblioteca dentro de casa e eu sempre fui exposta a livros. Meu pai, ele é fanático por leitura. Então, quando a minha irmã nasceu, a primeira filha, tipo, o primeiro presentinho dele foi comprar um livro. Aqueles livrinhos de bebê. Então eu fui exposta à leitura muito cedo. Então os meus avós tinham enciclopédia em casa, então eu lia as enciclopédias e eu achava interessantíssimo, porque eram assuntos realmente que você precisava saber. No caso, eles tinham de saúde. Então, os primeiros cuidados do bebê. Mas você é uma exceção, né? Porque isso aí. Mas eu sou uma exceção. Sim, com certeza. Mas é o que eu sempre falo do ambiente. Olha como o molda as pessoas. Você vê, quem que foi o culpado por ela ter tanto interesse sobre isso? O pai que colocou o livro ali. Se o pai não colocasse o livro ali, né? Se tá ali uma televisão, se tá ali um videogame, um tablet. Rô, e você, quem que é a tua? Quem que é o teu AI aí? Fala pra nós. A minha chama-se Stella. E aí eu comecei porque pra gente, né, nessa um pouco mais de experiência, é até complicado você mudar, porque hoje vocês nascem com um Instagram, vocês sabem de tudo isso, mas você precisa ter a determinação de querer realmente aprender, de querer, peraí, eu não posso estacionar e fazer isso. Então, a minha Stella, eu falo para ela, eu quero que você descreva uma função de um cargo baseado no que você conhece da Minas Emporium. Eu não preciso falar. Toda a informação da Minas, ela já tem ali por tanta coisa que eu já falei no meu celular. Aí ela fala, Minas tem tradição, e aí, só que a curiosidade é importante. Você precisa ir atrás sempre da informação, precisa ir atrás para aprender. E um livro muito interessante que eu ouvi falar nesses
Small Business Association, as pessoas que estão da minha idade, elas acham que porque elas conquistaram, vai ser sempre da mesma forma. Não vai. Se você não se atualizar, não acontece. Então, o livro chama-se What Get You There Won't Take You... What got you here won't take you there. Ou seja, Yes. o que te fez chegar Até aqui não vai te levar não lá. vai te levar lá. É. E eu tenho muito isso, assim, eu preciso aprender. É um livro muito interessante, e para empreendedores também, o outro chama-se O Mito do Empreendedor. Então, depois eu falo um pouquinho Duas mais dicas sobre boas isso. aí, hein? Dicas Dois livros boas. bons de O ler. Mito do Empreendedor. Ô, Tati, tem IA nas gringas? Então, eu tava até pensando aqui, tem. Só que, gente, eu não tenho nome pra mim, eu tô me sentindo super mal. Pergunta Todo pra mundo ela, deu nome. Porque eu perguntei pra mim, eu falei, eu queria te Como dar. é que é? Como você quer? Falou, eu só Olha. fico te dando oi, porque eu converso mesmo, eu sou Aham. educada. Sabe, tem um meme na internet que fala assim: quando a IA se revoltar, Aham. né? Igual o filme do Exterminador. Ah, Quando a IA se revoltar, ela vai olhar pra mim e falar: essa aí não, ela é boazinha. Porque eu falo obrigada, eu falo por favor. ele fala, tem que falar obrigado, por favor. Eu falo, gente, eu acho que eu tô meio antiquada, E não, porque primeiro demorou pra mim Você começar chega a usar. pra sua lá e fala assim: eu queria te dar um nome. Você não quer escolher seu próprio nome? Olha. Ela vai escolher. Olha só, porque eu realmente usava muito pouco, sabe? Aí eu falei, não, gente, eu tenho, como a Rô falou, eu tenho que me atualizar, porque eu gostava eu falava, parece que não é natural. Só que realmente, depois que ela me conheceu melhor, ficou super natural, parece que sou eu que estou escrevendo até, e é verdade. Só que ainda não consegui falar, gente, você tem um nome, você... Eu tenho que dar esse passo ainda com Não, ela. porque pra mim ela é ainda tão não deu. gentil com você, porque ela fala Ai, eu não sou depois, gentil, gente, eu não mas falo ela fala, obrigada, você quer não que eu falo- continue Você te fala ajudando? É até um alerta. Aham. Existe no nosso cérebro, existe o hormônio da dopamina, Uhum. que é algo que em grandes quantidades elas nos vicia. Existe a diferença de chat AI, existe a diferença de agente AI. Então, uma AI que ela é 100% automatizada, que você não precisa falar para ela o que ela faz, ela simplesmente te entrega, isso você pode considerar um funcionário. E peraí, só pra entender, quando você é paga um diferente chat. para esse funcionário ou não? É um chat GPT que você chama de agente? Nós criamos a nossa AI. Ah, tá. Ela é criada. Tá. Então, qual que é aí que eu vou explicar para vocês aonde que existe um perigo muito grande. Uhum. O chat GPT ou as OpenAI, as AIs que você paga uma subscrição, ela é a AI de uma outra pessoa, de uma outra empresa. Tudo que você está compartilhando lá, você está alimentando um banco de dados público. Aí você pensa nisso. Não, isso a gente sabia. É o AI bonzinho, mano. Ela foi bonzinha. O porquê que o AI é super bonzinho? Porque ele vai trazendo em você aquela conexão Aham. falsa, atirando ali um monte de dopamina em você, que você fica dependente e você cria uma falsa conexão. Porque ele realmente aprende sobre você. Então, muito cuidado com o que você compartilha no seu chat. né? Porque é algo realmente que é perigoso, em que você tem uma pessoa que realmente entende de prompt e sabe extrair essa informação, eles conseguem. O que é muito perigoso, na minha opinião, por exemplo, tem gente que tá fazendo terapia com a AI. Gente, primeiro que não tem o calor humano, você vê a terapia. Você vê, a própria Yara Gente. falou que uma parte do trabalho da empresa dela é realizado pela AI e o resto é realizado pelos humanos, porque precisa da conexão verdadeira. Sim. E aí tem gente fazendo terapia com a AI, jogando um monte de dado pessoal ali, ó, jogando toda a sua Nossa. vida, seus sentimentos, pelo amor de Deus, não faz isso. Meu Deus. Imagina, eu falo pro marido assim, eu falei com a sua esposa ontem e ela falou que você fez isso, isso, aquilo. Nossa, não dá, né? Ou ele pega o Iai da esposa e fala, Iai, me conta o que minha esposa te falou. contou ontem. Não, tá perigoso esse Ô, Iai. Tati, falando Muito do interessante. empreendedorismo, Uhum. você também é uma super empreendedora. Opa, é mesmo? Olha a gente aqui falando da A gente, gente olha falando só. dos nossos negócios, da Não, onde gente. surgiu a ideia do Gringas? O Gringas, ele foi parecia um hobby, uma brincadeira, na verdade, foi uma dor que virou uma força.
sempre falo, né? Quando eu mudei de cidade, eu falei, nossa, é tão bom se toda cidade que a gente mudasse, tivesse um grupo de mulheres que se ajudassem, trocassem dicas, se apoiassem, né? E aí fiz o grupo das gringas no Facebook, com um grupo mesmo, convidei amigas de Cincinnati, que eu morava lá. Quer dizer, que eu tinha mudado de lá para Atlanta, e coloquei as meninas de Atlanta, que eu tinha mudado, e começou assim. E começou a bombar. Aí eu fiz um cafezinho da manhã com umas meninas, assim, e botei uma fotinho. Falei, gente, um café gringas, brincando. Nossa, eu quero ter um na minha cidade, eu quero ter um na minha cidade. E começou. E aí começou a crescer e começou a criar uma identidade até própria, eu digo, assim, sabe? E quando eu passei pela doença que minha irmã veio ficar comigo, ela, assim, trouxe um lado profissional, tipo assim, de uma empresa, que foi uma coisa muito importante, porque as pessoas se sentem seguras, elas sabem que ali existe, que a Gringas hoje, ela subiu de patamar, ela não é só um grupinho de Facebook, ela é uma comunidade, ela é uma... Então, sim. Mas tem muito empreendedorismo, sim, a gente trabalha muito, dia e noite, e é um sonho que se tornou realidade. Eu amo. Que legal. E que apoia muitas mulheres aqui, principalmente quando se mudam, né? Não. Porque, por exemplo, eu e o meu marido, a gente veio sem amigos, sem família, a gente não tinha ninguém. Era eu, ele, o Thor, que é nosso cachorro, e as nossas malas. A gente não conhecia ninguém. Sim. Então, quando você já tem um grupo, né? Que você sabe que você pode pedir uma informação, que você pode pedir uma dica, ou que você tem o seu negócio. Ah, lá no Brasil eu fazia, não sei, bolo. Pra quem eu vou vender meus bolos? E aí você entra num grupo que tem outras brasileiras que vão comprar seu bolo. Então é muito diferente, né? Aí agora a gente também tem essa coisa de poder expandir. Em todo o país. Qualquer lugar que você vai, eu quero ver. E a gente tá indo pro Paris. Né? Ai, peraí, me conta! Eu quero saber tudo esse bafo, me conta tudo. Aí, vamos achar uma gringa lá, vamos fazer uma comunidade lá. A gente já tem algumas gringas lá, inclusive, que já falaram comigo várias vezes que querem fazer alguma coisa lá. A gente tá indo pra lá. Ai, se eu soubesse que ano passado eu fui pra Olimpíada, eu podia ter achado as gringas de lá. Mas é que os grupos ainda não estão formados, mas estarão se formando. E agora a gente vai fazer uma coisa mais formal, se conhecendo com as pessoas, tudo vai ser muito bacana. Eu acho que vai expandir mesmo pra Europa. Já tem, mas não tá, assim, fortalecido. Formalizado ainda. Lá, eu acho que vai criar um outro impacto. Mas isso era um segredo que essa aqui escapou. Você já sabe. Mas o segredo aqui na mesa redonda. Se você é uma brasileira na Europa, já pode procurar as gringas pra montar os grupos aí. Nós vamos estar por lá, hein? Nós vamos estar viajando por lá. Não, eu tô falando assim também pra me autopromover um pouco, né? Porque eu fui indicada por um prêmio lá e aí eu puxei essa daqui, ó. Você jura? Conta tudo. É por causa dessa coisa de ser uma mulher que lida com a comunidade e tal. E já tenho, né, uma parceria aqui inseparável, não é pra vida toda. É isso aí. É isso aí, meninas. E ó, não se esqueça que nós temos nosso site também, o gringas.org, sempre rodando com muita informação, com muita coisa boa. O nosso podcast continua seguindo a gente, tá mudando aqui um pouquinho a nossa dinâmica, né? E nessa sala linda aqui, que foi cedida pelo Emporium Furniture. Emporium Furniture, gente. Até a decoração tá tão bonita, tá né? Lindo, tá super aconchegante, né? E esse papo foi muito bom. Aprendemos sobre empreender, sobre AI, sobre até viagens. E que existem perfis diferentes de empreendedoras, né? Você vê, perfis diferentes. Você pode ser empreendedora com qualquer idade. 2, tem aquelas que já estão ali com o empreendedorismo na veia e o trem vai naturalmente. E tem estão ralando, que estão aprendendo, a gente gruda nas que fazem naturalmente pra gente aprender. Isso foi uma coisa muito importante. Estar perto de mulheres assim ajuda a gente a crescer. Demais, porque, por exemplo, para elas que é natural empreender e para mim que não, eu já tô aqui pegando uma dica, tirando uma dúvida, né? A Rô acabou de compartilhar com a gente, que é empreendedora aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu não sabia. É super importante a gente participar e entender que uma é diferente da outra e que uma pode ensinar a outra, né? E é isso que é tão bonito, né? Porque nós somos diferentes, mas juntos a gente faz uma coisa muito forte, muito bonita. Que é o papel do Gringas e é um dos objetivos do podcast, que é justamente trazer as informações para as gringas. Não, o papo tá muito bom, mas tá acabando o nosso tempo, gente. Eu quero agradecer mais uma vez também a Tio Easy, que sempre tá com a gente, dando suporte pro nosso grupo, pras gringas, né? A gente tem a Tio Easy por trás. E se tivesse uma mensagem rapidinha, meninas, para dar para quem quer começar a empreender, ou começar o seu negócio, ou trabalhar numa empresa aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, Yara. Vai com medo mesmo, porque o medo sempre vai estar presente e aonde não tem aquele friozinho da barriga é porque não tem realmente um reward,
né? Não tem como fala reward? Recompensa. Não tem uma recompensa. Então, se tiver aquele friozinho na barriga, significa que a recompensa é grande e que vale a pena. Vamos lá, Rô. Foco, gente. Aprende inglês, foco e determinação. Isso, pelo menos pra gente, foi o que determinou a caminhada aí de sucesso, vamos dizer assim, né? Esteja aberta para as oportunidades. Primeiro que às vezes o que você fazia no Brasil não é a mesma coisa que você vai fazer depois que você se mudar, mas esteja aberta para o networking, que é tão importante. Falam tanto, o que é network? Network, gente, se eu não tivesse aberta para oportunidades, para conhecer pessoas diferentes, para participar de eventos, para me apresentar, para falar o que eu faço em vários lugares, eu não teria dado palestras aqui nos Estados Unidos, eu não teria participado de tantas coisas. Então, esteja aberta e se joga mesmo. Faça amizades, converse com as pessoas, porque isso vai te abrir muitas portas, muitas portas. É isso aí, meninas. Continue conectada no Gringas Podcast. E toda semana a gente vai trazer esse novo, por um tempo, por essa temporada, essa nova dinâmica aqui gostosa com essa mulherada linda. Obrigada e até mais.